Alô, alô, sexta-feira chegou, donos da bola no ar, fechando a semana para falar do Cruzeiro ontem, que jantou o Botafogo. Vamos falar de seleção brasileira também. Claro, a gente vai atualizar as informações do Atlético também. A bola não rola no final de semana, mas e aí? A gente fala assim mesmo. A partir de agora, estou aqui com o Eduardo Panzi, estou com o Cadu Doné, estou com o Dimar Oliveira, a sua participação. Aliás, já vamos emendar para... Eu falei que a bola não rola no final de semana. Você operou o nariz, mas o ouvido precisava também. Você não ouviu? Então é o seguinte. Deixa eu falar do Cruzeiro. Põe os melhores momentos na tela aí, ô filhote do demônio. Põe na tela aí os melhores momentos para a gente começar a comentar aqui. Por favor, sejam sucintos e falem um diferente do outro. Se todo mundo falar a mesma coisa, não justifica ter debate. Boa tarde. Começa com quem quiser. Boa tarde, Everton. Boa tarde, telespectador. Esganado. Hã? Esganado. Não tem muito o que dizer do jogo num placar de 5-2, né? Você notou alguma evolução no Cruzeiro do Mano, Eduardo? Não, a evolução eu notei. Eu só não acho que igual você falou ontem, por exemplo, não tem o que dizer, é o melhor time do campeonato, e não é isso. Ele falou Barcelona das Américas, não falou? Quase chegou nesse ponto. Mas que tem uma evolução, tá, e eu notei a evolução principalmente do primeiro tempo para o segundo. Porque no primeiro tempo o Cruzeiro teve muitos problemas, principalmente nas jogadas pelas laterais do Botafogo. O Lucas e o Edmar tendo problemas. O próprio gol do Botafogo foi numa jogada pelo lado, cruzamento para o Sassá. Mas um Cruzeiro mortal, né? Aliás, é bom jogador esse menino, hein? É bom mesmo, é bom jogador, bom cabeceador, bom finalizador. Agora, é aquele Cruzeiro do Mano Menezes, porque a gente falava aqui no Donos da Bola, quando Paulo Bento era treinador e até quando o David assumiu o Cruzeiro, que era um time que nos preocupava em ter posse de bola, mas tinha que se preocupar em acertar as poucas finalizações que tem. E o Cruzeiro é um time que cria muito, principalmente no ano de 2016, e não estava acontecendo isso. E ontem acertou 5-2, no segundo tempo quase perfeito. Eu ouvi uma entrevista do Sobs depois do jogo, concordo com ele. O Cruzeiro foi quase perfeito no segundo tempo. Teve aquele gol mal anulado do Botafogo, que o Botafogo acho que faria 2-1. Só que se fizesse o 2-1, o Cruzeiro ganharia por 5-3 o jogo. Também acho, mudaria nada não. O Cruzeiro matou Muita gente falou, porque se aquele gol, aí mudaria o rumo da história, não mudaria nada. Não acho o Atlético que do Cruzeiro é muito melhor. E ontem, antes do jogo, a gente já falava isso aqui. Tecnicamente não dá nem para começar a discussão. E o Mano acabou reorganizando a equipe no intervalo, e uma coisa me chama a atenção já para os próximos jogos. Eu que defendi aqui a escalação de Henrique e Cabral, até pelo que o Cabral representou para o Mano Menezes no final do ano passado, ontem eu acho que o Romero muito melhor do que o Cabral, no jogo de ontem. Não que o Cabral mereça sair por causa disso, mas me agradou muito mais o pouco tempo que teve o Cruzeiro com o Romero e o Henrique. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Eduardo Panzi, até segunda-feira. Dimar Oliveira, boa tarde, Dimar. Boa tarde. Vamos falar de Cruzeiro. Se repetir a mesma coisa do Eduardo, eu vou cortar também. Hoje eu tô louco. Eu vou completar um pouquinho do que ele falou com relação ao Ariel Cabral e ao próprio posicionamento do Robinho, porque diante da dificuldade que o Henrique e o Ariel tinham, o Robinho se posicionou um pouco mais pelo meio, e aí talvez a maior dificuldade do Cruzeiro na primeira etapa tenha sido exatamente segurar o Botafogo por ali. O setor defensivo do Cruzeiro teve muitos problemas no primeiro tempo. E na segunda etapa, no reposicionamento, na própria entrada do Romero, que aconteceu pouco depois, você conseguiu solidificar um pouco mais o meio-campo e também fazer com que o Arrascaeta trabalhasse melhor com o Robinho posicionado da forma como ele tem jogado com o Mano Menezes. Então, acho que isso também ajudou. Tem que destacar o Ábila, né, como trabalha bem, centroavante, trabalha no espaço curto, gira bem, aproveita especificamente o que os seus companheiros estão fazendo do lado. É um jogador inteligente porque ele consegue identificar o que está acontecendo, e em pouco tempo a gente pode dizer isso, né? Ele tem de inteligente, zagueiro do Botafogo tem de burro. Não, também, obviamente, mas ninguém, não existe gol se não tiver erro de ninguém. Né? Vai tomar processo, Aquele pênalti foi burrice e aquele gol contra foi burrice. Já não desculpar. Mas e aí, só para citar os pontos positivos, né, a própria situação do Ábila e o Arrascaeta também, né, na armação. Eu acho que o Cruzeiro ganha muito com essa situação de frente, toma algumas correções em termos defensivos, mas que o Mano conseguiu fazer muito bem no intervalo de jogo. E um treinador que trabalha no intervalo de jogo da forma como ele trabalhou, mostra a visão que ele tem especificamente do que está acontecendo. Mesmo que os jogadores destaquem isso o tempo inteiro, é legal que o torcedor tenha essa noção também. Tô ligado. Obrigado, Dimar. Até segunda. Ídolo, diz uma coisa. Você vê evolução nesse time do Cruzeiro a ponto da gente... Porque se olhar para a tabela,
você olhar para a tabela, né? Aí lá do Campeonato Brasileiro e tal, aí você, pô, tá mal. 2 pontos só ali à frente, no rebaixamento. Aí a Copa do Brasil, antes de começar, a gente já sabia. É forte, tem tradição e tal. Mas olhando para esse time do Cruzeiro, você hoje apontaria, olhando para a câmera, que o Cruzeiro, e eu não estou me referindo só à vitória de ontem, não, é um candidato, principalmente analisando os adversários, ao título da Copa do Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, não só pelo jogo de ontem, afirmo sim, tranquilamente, que é um dos principais favoritos para ganhar a Copa do Brasil. Agora, ontem, a gente elogiava o time do Cruzeiro e o Panzi, com seu mau humor peculiar, era o advogado do diabo, relativizava um pouco ali as qualidades do Cruzeiro. Acho que hoje quem que vai fazer esse papel sou eu. O jogo ontem, para mim, teve um placar, teve um andamento que não necessariamente condiz com o placar. Né? Não estou dizendo que foi injusto, o Cruzeiro jogou mal, não é isso. Mas até boa parte do segundo tempo o jogo estava equilibrado. Sim. Né? Até o Cruzeiro relaxou mesmo quando fez 4-2. Ali o Botafogo sentiu, ali o Botafogo parou de jogar, deu mais um pouco, o Cruzeiro fez um quinto, no finalzinho mesmo com o Henrique e resolveu tudo. Quem olha só o placar e acha que foi um passeio do começo ao fim, com algum deslize na defesa, por ter levado os 2 gols, não foi isso. Eu lembro que por volta de 12 minutos do segundo tempo, o narrador do Fox Sports, foi transmissão exclusiva, então dá para falar tranquilamente, falou, Cruzeiro não chegou nenhuma vez ainda, no segundo tempo. Ele até estava errado, porque no início do segundo tempo teve a chegada com o Ábila, naquele toque de cobertura que ele perdeu o gol. Mas só esse lance. Né? Então, 15 minutos, tudo bem que é um período curto de segundo tempo, mas é só para ir tendo a noção do que aconteceu no jogo. Primeiro tempo foi muito na linha do que o Panzi falou, Botafogo com mais posse de bola, Cruzeiro com mais finalização, mas equilibrado em geral. Talvez até com o Botafogo um pouco melhor no primeiro tempo. O jogo inteiro o Botafogo teve mais posse de bola, teve 65% de posse de bola. O Cruzeiro foi letal, chegava lá para um gol. Pois é, mas no primeiro tempo o Cruzeiro já finalizou mais no primeiro tempo. Já teve um pouco esse tom de ser o time mais eficiente e o Botafogo o time do controle, da posse de bola, desse controle teórico, relativo, né? Só que no primeiro tempo foi equilibrado, talvez com o Botafogo até um pouco melhor. O Cruzeiro não fez um grande jogo no primeiro tempo. Por isso que eu citei a evolução de um tempo para outro. Tanto é que o mesmo Rafael Sobis, que deu entrevista no final do jogo, elogiando o segundo tempo, no intervalo criticou o time. Aí eu achei até também de forma exagerada, achei que ele pegou pesado demais com o time. Às vezes é bom isso, cara. Então, é só para dar assim, o parâmetro de que 5-2 pode parecer que foi um passeio do começo ao fim, não vejo dessa maneira. Agora, ao mesmo tempo, individualmente, o Cruzeiro tem muitos bons jogadores, né? Pois é, aí vai para aquele... Aí é uma coisa que transcende o jogo de ontem. Que eu acho que é o Mas aí vai para aquela questão, a Cruzeiro tem muitos bons jogadores. Tem. Mas precisou errar demais também para chegar a maioria, muitos deles chegaram agora. Não estou falando do início do ano. O principal no jogo? A mudança do treinador do Botafogo. O principal é você ter o Mano Menezes no banco e o Jair Júnior no outro. A hora que ele tira um volante, um jogador... ele abriu demais o Botafogo. Era um jogador que marcava mais no meio. Como é que é o nome? Leandrinho? Que é um baixinho. Ele acabou com o jogo, o Mano Menezes falou, agora vamos deitar e rolar. Falei isso na Band News, não falei, Edmar. A diferença do jogo de ontem, além da parte técnica, que o Cruzeiro tecnicamente é muito melhor, é que o Cruzeiro tem um técnico no banco. E o Botafogo tem um cara que está começando, e aí não tem jeito. Mas eu achei um jogo inteligente do Cruzeiro, porque você não ter a posse de bola, você não ter problemas defensivos como o Cruzeiro tinha naquele momento, está extremamente nervoso, porque o Cruzeiro fez um primeiro tempo extremamente nervoso, com seus volantes que não se acertavam, e até a questão do Ariel, porque o Romero, quando entrou, ele fechou um pouco mais. O jogo inteligente do Cruzeiro foi aproveitar exatamente e ser mortal no contra-ataque. Ele teve espaço, ele matou o jogo. A famosa que Leston Júnior falou aqui, que todo mundo fala, que é a retomada e transição em velocidade e tal. O Cruzeiro faz isso muito bem. Vem fazendo muito bem em vários jogos. Cruzeiro do Mano. É o time que eu te falei, porque evoluiu bem. Se inspirava na seleção de 82. Exatamente, que é posse de bola, toque daqui, toca dali, sai jogando, ninguém dá chutão e tal. Aquele jogo que enfim,
até certo ponto, era até chato de ver. Moroso. Não, mas esses voltaram muito atrás, né? O David já saiu tem muito tempo. O Bento também. De estilo. Pois é, eu até concordo com o que a Edmara falou, acho que o Cruzeiro fez um jogo inteligente sim, é uma característica do Cruzeiro não fazer tanta questão da posse de bola, do Cruzeiro do mano, né, ser letal, transição, isso tudo a gente sabe. Agora, futebol é um negócio muito maluco, porque o Cruzeiro ganhou de 5-2, teve pênalti que não foi marcado pro Botafogo, teve o pênalti pro Cruzeiro... Teve pênalti não foi marcado, não, desculpa, isso aí não teve. Teve o gol mal anulado para o Botafogo. Teve um pênalti para o Cruzeiro, que, convenhamos, foi pênalti, mas assim, um lance totalmente circunstancial. Se o Botafogo leva 1-0 ali para o intervalo, sabe? O Cruzeiro deu sorte ali. O cara do Botafogo fez um lance que o Henrique estava de costas pro gol, não ia fazer nada. Sabe o que você está fazendo? E ao mesmo tempo, para comparar com o próprio Cruzeiro, com o Paulo Bento, 47 chances de gol, adversário ia lá duas vezes. Eu estou falando assim, da maluquice que é o futebol. Como que às vezes a gente julgar só pelo resultado é complicado, assim. Pelo resultado e por um estilo que você acha que se deu certo lá na Europa vai ter que dar aqui. Aí é isso que o Eduardo falou aqui do David, por exemplo. Insistir num estilo de jogo. Aí o Mano vem, faz o simples, fecha a casinha, sai no contra-ataque. E aí nessa brincadeira, são 5 ou 6 jogos sem perder? Agora 6 jogos sem perder. Duas comparações. Primeiro, eu achei jogos parecidos. Cruzeiro e Botafogo com Atlético e Botafogo de Belo Horizonte. Foi 5-2 ontem, aqui foi 5-3, um jogo... o Botafogo com mais posse ontem, mas foi um jogo parecido, que podia achar coisas boas dos dois lados. E que me pareceu muito o que aconteceu o Cruzeiro e Botafogo com a seleção brasileira ontem à tarde. Não, mas muito bem lembrado. No segundo tempo, a questão... que mudou o jogo. Sim. E que o Equador tinha a posse ali, martelava, mas não dava muito susto, a seleção ia lá e pimba. O Cruzeiro fez isso. E esse jogo de ontem do Cruzeiro também nos mostrou, gente, eu não estou querendo ficar remoendo, não, mas nos mostrou que se as bobagens em doses cavalares não tivessem sido feitas, o Cruzeiro hoje estaria nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. Não estaria com tantas dificuldades. Não estaria passando dificuldades no Brasileiro. Que tinha gente ontem já apontando você acha que sim ou que não? Diferente. Você acha que tem de braçada? Não, porque não tem ninguém nadando de braçada. Não, mas nadando de braçada, estou falando disputando lá em cima. Mas em relação ao que está vivendo hoje, poderia estar nadando de braçada. Está muito claro que você tem razão. Isso aí, depois que o time pegou um técnico mais confiável, que trouxe jogadores maiores, né, do tamanho do clube, a gente viu no que deu. Agora também, aí não é querer amenizar nem nada, porque as circunstâncias fazem parte e o clube tem que saber lidar e não soube no início do ano. E se o Mano Menezes tivesse ficado também? Talvez mesmo sem tantas contratações logo no início do ano. Sabe que aí não foi culpa do Cruzeiro, ele quis sair. Sim. Não estou isentando a diretoria, porque tinha de ter resolvido. O seu técnico é igual o Corinthians, agora não está sabendo. O Tite saiu, contratou mal ali, a gente está vendo o que deu. Talvez também o Cruzeiro já teria ido bem desde o início do ano, só com o Mano Menezes. Porque o cara deu um ajuste, talvez isso. Claro que não. Claro que não. O Cruzeiro gastou mal o dinheiro que ele tinha. E o Mano não porque já dispensou todo mundo que contratou no início do ano, à exceção do Lucas Romero. Gente, um time, o Cruzeiro perdeu não. Perdeu o que você tem de valor, então perdeu não. Graças a Deus que foram embora e tal. Gente, o Cruzeiro foi um caminhão de jogadores embora. Então você não brinca. Porque você não pode brincar com o dinheiro da instituição. Né? Então, se não é humano para chegar e explicar como é que faz, se não é uma visão que teve agora, que não teve lá atrás, eu preciso trazer jogadores do tamanho do Cruzeiro. Aí você vai lá atrás, o Ábila sim, né? Você traz lá o Rafael Sobis. O próprio Rafinha, quer dizer, bom reserva. Mas é claro que conta. O próprio Robinho chegou depois, né? Que está jogando muito. 3 dos jogadores mais importantes do Cruzeiro ontem, gente. Robinho, Ábila e Rafael Sobis. Os 3 chegaram há pouco tempo. Deixa eu chamar um Twitter aqui. Ainda tem o Edmar, que chegou há pouco tempo, que não é mais discreto, mas é titular. Manda bala aqui no Twitter, no @osdonosdabola_mg. Tá aqui, ó. O Gui gosta do Eduardo pra caramba. Tô tão feliz com a vitória de ontem. Estou pedindo a Edmar em casamento ao vivo. Vem ser feliz, mulher. É o Gui... que fala que o Eduardo é bonito esse cara demais. já trocou, né? Ele tava afim do Eduardo Pérez. Agora ele mudou. Pois é. Mas, gente, vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco na volta, atenção, hein? O coração do Eduardo Pérez agora. Daqui a pouco na volta tem Atlético aqui nos Donos da Bola. 2 minutinhos só, até já. Os Donos da Bola.